Olá, lindezas! Voltamos com mais uma aula, um recorte de aula síncrona que tivemos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso de extensão que oferecemos pelo SECA UniOeste. Muito bem, agora então nós vamos fazer mais uma retomada, a última retomada sobre a questão do sujeito, mas eu vou trazer aqui as críticas de Duarte, elas são muito pertinentes e mais do que críticas, ela traz uma proposta de classificação. Então vamos lá. A autora vai dizer que a estrutura, a forma do sujeito, ou seja, como é que ele é simples ou ele é composto? Isso não é um aspecto relevante, ele é irrelevante. A questão é, ou é um sintagma nominal ou é mais de um sintagma nominal coordenado. O que pode acontecer, por exemplo, com outros termos da oração. Por exemplo, Andressa acertou 100% dos exercícios, hein, Andressa? Dessa última aula. Andressa acertou os exercícios do questionário e os desafios. Vocês vejam que aqui tem o verbo acertar, ele pede um complemento, acertou o quê? Os exercícios do questionário e os desafios. A GNGB, ou a gramática tradicional de forma geral, não vai dizer, não vai classificar, nós temos então um objeto simples e um objeto composto. É apenas objeto, independentemente da sua estrutura, da sua forma. Então, a autora vai dizer que esse aspecto não seria relevante para a gente classificar sujeito. Se fosse, nós classificaríamos assim também os outros termos da oração, o que não ocorre, nem objeto direto, nem objeto indireto, nem quando nós temos um complemento nominal composto e assim por diante. Outra crítica que a autora faz. Classificar um sujeito como oculto, ou também entendido como subentendido, desinencial, e há outras formas também de citar esse tipo de sujeito, só faria sentido se esse conceito de oculto fosse oposto a um sujeito expresso, a um conceito de sujeito expresso. No paralelismo, então, teríamos de um lado um sujeito que é oculto e de outro lado um sujeito que é expresso, o que não acontece. Quando se considera que a possibilidade de expressar ou não o sujeito em certas estruturas é uma propriedade que distingue as línguas humanas, pode-se defender que tal classificação seja mantida. Porém, é preciso fazê-lo de forma coerente, ou seja, expressar os dois lados da moeda. Então, aqui nós temos um exemplo. Fizemos a tarefa. O sujeito está oculto. E aqui, nós fizemos a tarefa, seria o contraponto. Neste caso, nós temos um sujeito expresso. Então, a sugestão da autora é que a gente considere o oculto na contraposição com expresso. Ainda outra análise. Quando o sujeito indeterminado, que é uma noção semântica, tal classificação só faz sentido se ao sujeito indeterminado se opuser o sujeito determinado. Qual é o sujeito determinado, então? Questão semântica é você sabe de quem se fala, né? Volta-se não para a questão da estrutura, da forma, mas do sentido. Então, o determinado deveria ser aquele que a gente sabe de quem se fala, e o indeterminado que não sabe. Falaram que não tinha tarefa. Isso daqui é indeterminado. A gente não quer dizer quem é o ser no mundo que fez a ação. Não interessa para a gente ou a gente não quer explicitar o coleguinha que fez a marmotagem. Então, nós teríamos aqui, a professora falou que não tinha tarefa como um ser determinado, a gente sabe de que se trata. Então, a autora vai dizer que só faz sentido a gente falar indeterminado se a gente tiver o contraponto, o outro lado da moeda, com determinado. Então, a autora faz a seguinte classificação, ela sugere uma classificação muito coerente, inclusive. Nós poderíamos falar em referência definida, indefinida ou sem referência, e uma forma. Então, nós classificaríamos o sujeito como não expresso ou expresso. Vamos ver um exemplo. Estamos na aula agora. Este exemplo aqui mostra que a referência é definida. Quem é que estamos? Nós aqui, dessa sala. E ele não está expresso, ele está aqui marcado na desinência verbal, mas ele não ocupa uma posição aqui de um sintagma nominal na posição do sujeito. E aqui nós teríamos um sujeito, uma referência definida, nós estamos na aula agora com o sujeito expresso.
Vamos ver o exemplo de indefinida. Roubaram minha gramática. Então, aqui nós não sabemos quem fez a ação, porém, o sujeito não está expresso, né? Não há um lugar aqui, uma posição do sujeito preenchida. E em casos como, por exemplo, você vê muita gente na rua sem máscara, em que se você não é você o interlocutor, mas um você genérico, um você indefinido, então, neste caso, nós teríamos um sujeito que semanticamente é indefinido e formalmente, a forma dele, ele é expresso. Enquanto em roubaram, ele não é expresso. Aqui, gente, nesse você vê muita gente na rua, cabe muitas coisas. Cabe o ser, o indivíduo, a gente, eu, e assim por diante. Nós temos muitas estratégias de indefinição do sujeito, de indefinição semântica dentro da língua portuguesa. É muito rica a nossa língua nesse sentido. Então, vocês vejam, olha que proposta coerente. Você fala, então, do que é definido, ou seja, do que é semântico, e também se ele se expressa de forma evidente ali, ocupando a posição do sujeito ou não. E, por fim, teríamos, sem referência, por exemplo, aqueles verbos em que nós temos o verbo haver, que é impessoal, o verbo chover, que não existe uma referência no mundo. Não existe um ser no mundo a quem a gente atribuir aquele predicado. Então, aqui, choveu ontem, nós temos um elemento sem referência, temos também sem o elemento expresso, o sujeito não está expresso. E nós não temos, neste caso, um sujeito expresso. Então, sem referência vai ser sempre um sujeito não expresso. Legal, né? Olha que bacana, se a gente começasse a ensinar nas escolas esse tipo de construção coerente, porque aí considera os conceitos em paralelo, né? O definido em relação ao indefinido, o expresso em relação ao não expresso. E resolveria muita coisa das críticas que se faz à NGB e à gramática tradicional de forma geral. Beleza? Então, terminamos aí a nossa abordagem sobre o sujeito.